Tive um ataque de pânico no altar e minha noiva achou que era emoção. Eu só queria fugir. Começou com um suor frio escorrendo pela nuca. Não era calor. Não era ansiedade comum. Era medo. Era pavor. Puro. Cru. Como se um alarme disparasse dentro do meu peito, gritando: fuja. Agora. Estávamos juntos há 6 anos. Eu e a Fernanda. Nos conhecemos na pós-graduação. Eu fazia direito, ela psicologia. Começamos dividindo cafés e resumos. Depois dividimos um apartamento de 2 quartos em Perdizes. E, eventualmente, uma vida. Tínhamos 2 filhos pequenos, gêmeos. Pedro e Bia. 3 anos agora. Nascidos de um susto, gestados no meio da pandemia, criados com amor e caos. Dormíamos pouco, brigávamos muito, ríamos na mesma intensidade. Éramos, na medida do possível, um casal feliz. Ou eu achava que éramos. No papel, tudo estava certo. Trabalho estável, rotina previsível, jantares de sexta com vinho barato e filme interrompido por choros noturnos. Ela cuidava da agenda da casa. Eu lavava a louça. Dividíamos contas, cansaços, esperanças. Até o dia do casamento civil virar algo maior, uma cerimônia, com direito a vestido branco, igreja, buffet e a porra toda. É só para selar nosso amor diante das pessoas, ela disse. Para mostrar aos nossos filhos que o amor é uma escolha. Escolha. A palavra ficou martelando na minha cabeça nas semanas que antecederam o casamento. Era isso mesmo? Eu tinha escolhido? Ou só tinha deixado a vida me empurrar até esse ponto? No ensaio da cerimônia, eu tremia. Na despedida de solteiro, que nem teve putaria, só os amigos de infância bebendo, eu já me sentia meio deslocado. Algo estava errado. Algo em mim não queria estar ali. Na véspera, não dormi. No grande dia, ao colocar o terno, olhei meu reflexo e pensei: quem é esse cara? No carro até a igreja, minha mãe ria, dizia que eu estava pálido de emoção. Eu não respondi. Só suava. Meus dedos tremiam. No altar, tudo pareceu desfocar. As músicas. As flores. O sorrisinho nervoso do meu pai. A entrada dela. Radiante. Linda. Irreal. Quando ela chegou perto, segurou minha mão. Disse baixinho: a gente conseguiu, amor. Até que enfim. E foi ali que o pânico me engoliu. O chão parecia se abrir sob meus pés. Minha garganta travou. O suor escorria pelas costas. Senti o coração falhar uma batida, depois acelerar como se quisesse arrebentar meu peito. As luzes me cegavam. Minha visão ficou turva. Tudo girava. Engasguei com o ar. Ela me olhou assustada. O padre interrompeu a fala. Alguém atrás perguntou se eu estava bem. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela sorriu e disse: ele está emocionado, é só emoção. E todos sorriram junto. Acharam bonito. Romântico. Choraram. Mas não era emoção. Era desespero. Eu queria correr. Gritar. Sumir. Mas fiquei. Porque tinha gente assistindo. Porque tinha crianças ali. Porque ela sorria. Porque meus pais estavam sentados. Porque seria covarde demais fazer o que eu queria, sair correndo daquele altar como se fosse uma prisão. Fiquei. Casei. E a festa passou como um borrão. As fotos, os abraços, os votos. Tudo como um pesadelo bonito. Cheguei em casa exausto, doente. Inventei que era um mal-estar. Vomitei de nervoso. Tremia. E ela, doce, achando que era tensão. Me colocou na cama, sorriu e disse: agora somos oficialmente um só. Naquela noite, não dormi. Na semana seguinte, também não. E foi num sábado de manhã, com ela no banho e as crianças assistindo desenho, que tudo desmoronou. O celular dela vibrou. Notificação de WhatsApp.
Um nome estranho, RM. Nunca tinha visto antes. Não costumo mexer no celular dela. Mas naquele dia, algo me puxou. Talvez porque tudo já estivesse ruindo dentro de mim. Abri. E ali estava. Uma conversa antiga. Muito antiga. De antes dos filhos. De antes da gravidez. Mensagens salvas. Fotos. Áudios. Declarações. De amor. De saudade. Ela dizia que nunca conseguiria esquecer. Que estava tentando ser feliz comigo, mas que o coração era do outro. Que não sabia o que fazer. Que, às vezes, sonhava em fugir e recomeçar. O mais recente? 2 dias antes do casamento. Me perdoa. Estou indo até o fim com isso. Mas você sempre foi o certo. O certo. O certo. Passei mal. Tive outro ataque de pânico. Ali mesmo, com a TV ligada e o som do desenho abafando meu choro silencioso. Na hora, guardei tudo. Coloquei o celular no lugar. Fingi que nada aconteceu. Fomos ao mercado, almoçamos fora, ela me beijou no carro e disse, obrigada por insistir na gente. Insistir? Eu nunca tinha insistido. Eu só deixei a corrente me arrastar. Faz uma semana desde que descobri. Tenho vontade de confrontá-la todos os dias. Mas não consigo. Olho para os meus filhos dormindo entre nós e penso, e se eu destruir tudo? E se eu contar? Se eu disser que sei? Que vi? Que ouvi os áudios? Que li os "Eu te amo" trocados às escondidas? Que eu sei que o RM é Rafael Martins, o ex-namorado dela da faculdade. Aquele que ela jurava que nunca mais tinha visto. O que se mudou para outro estado. O que ela dizia ter superado. Mentira. Ela o amava. Talvez ainda ame. Talvez só tenha me usado como âncora. E eu? Fui ficando. Por medo. Por conforto. Por conveniência. Por amor, talvez. Mas um amor que murchou antes mesmo do sim. E agora? Conto para os meus filhos quando forem maiores. Que a mãe deles casou com o pai errado. Ou guardo tudo para mim, engulo esse nojo, essa dor, esse peso? Confronto? Destruo tudo? Ou fico aqui, preso nesse papel de marido, pai idiota funcional? Talvez um dia eu tenha coragem. Talvez um dia eu suma. Ou talvez, e essa é a pior possibilidade, talvez eu fique, fingindo que está tudo bem, por medo de ficar sozinho. Mas toda vez que ela sorri para mim agora, eu só consigo lembrar da mensagem. Você sempre foi o certo. E pensar. Eu nunca fui o amor. Nos dias que seguiram, tudo passou a parecer ensaio. Acordávamos, eu fazia o café, ela preparava os lanches das crianças. Ríamos de coisas bobas, reclamávamos do trânsito, dividíamos tarefas. Por fora, um casal comum. Por dentro, eu era um navio rachado, afundando sem som. Eu a observava diferente. Cada toque, cada sorriso, cada palavra. Tentava identificar o que era real e o que era encenação. Ela parecia tão à vontade, tão leve. Como se não tivesse nada a esconder. Como se tudo aquilo que li no celular fosse apenas um surto do passado, algo superado. Mas eu sabia que não era. A última mensagem tinha sido 2 dias antes do casamento. E desde então, nada. Nenhuma outra troca. Nenhum sinal. Só silêncio. E isso, de certa forma, doía ainda mais. Porque mostrava que ela tinha escolhido, sim. Escolhido a mim. Mesmo amando outro. Sabe o que é mais cruel? Ela está sendo uma excelente esposa agora. Atenciosa. Presente. Paciente. Quase como se quisesse compensar algo. Ou como se estivesse tentando realmente fazer dar certo. E talvez esteja. Talvez tenha mesmo enterrado aquele amor,
selado aquele caixão emocional e decidido seguir comigo por causa das crianças, da vida construída, da rotina segura. Mas o que ninguém entende é que viver assim é morrer em pedaços. Eu me tornei um estranho dentro da minha própria casa. Comecei a chegar mais tarde do trabalho, a caminhar mais devagar na volta, a ficar no carro por longos minutos antes de subir. Ela mandava mensagens carinhosas: "Tá tudo bem aí? Tá demorando hoje? Quer que eu esquente o jantar?" E eu respondia com emojis, com desculpas, com silêncios. O pior é que não posso culpá-la totalmente. Ela tentou me contar antes. De formas tortas, talvez. Mas tentou. Eu é que nunca quis ver. Nunca quis perguntar. Lembro de uma vez, antes das crianças, em que ela chorava no sofá. Tinha bebido um pouco, coisa rara nela. Estávamos discutindo por bobagem. E no meio do choro, ela disse: "Você merece alguém que te ame do jeito que você me ama." E eu não sei se consigo. Na época, achei que fosse drama de bêbada. Peguei no colo, levei pra cama, e no dia seguinte fingimos que nada aconteceu. Agora percebo que foi um aviso. E eu ignorei. Essa semana, encontrei uma carta antiga dela, escondida entre livros na prateleira do escritório. Escrita à mão, dobrada 4 vezes, papel gasto nas bordas. Sem data. Mas dava para perceber que era antiga. Talvez de antes dos filhos. Era para ele. O tal RM. Ela dizia que pensava nele todos os dias. Que às vezes, mesmo deitada comigo, sonhava com o cheiro dele. Que queria sumir, fugir, recomeçar. Que tinha medo de nunca mais sentir aquilo de novo. E que, mesmo assim, estava tentando seguir em frente. A carta nunca foi enviada. Ela guardou. Escondeu. Mas nunca destruiu. Por quê? Por saudade? Por covardia? Por nostalgia? Talvez nem ela saiba. Guardei a carta comigo. Não por vingança. Mas porque, de alguma forma doentia, era a peça que faltava no quebra-cabeça. E agora eu me vejo nesse impasse. Digo tudo a ela? Mostro que sei? Que vi tudo? Que li? Que ouvi os áudios? Ou finjo? Finjo que somos felizes. Que os votos no altar ainda significam algo. Que nossos filhos vão crescer em um lar normal. Que tudo isso vale mais do que a verdade. Essa dúvida me corrói. Ontem à noite, depois que as crianças dormiram, sentei na cama e quase falei. Quase. Ela estava lendo. Sorria com os olhos cansados. Me ofereceu o travesseiro maior e disse: "Sabia que te amo mais agora do que no começo." E eu quis gritar. Mas só sorri. Um sorriso quebrado. E fui dormir. Hoje fui buscar Pedro na escola. Ele correu até mim com um desenho nas mãos. Era nossa família. 4 bonecos de mãos dadas. Um sol enorme em cima. Corações vermelhos ao redor. "Eu amo minha família", ele disse. E aquilo me quebrou por dentro. Como posso destruir esse mundo que construímos, mesmo sabendo que ele nasceu sobre mentiras e silêncios? E se eu for embora? Será que eles vão entender? Será que algum dia me perdoariam? Será que eu me perdoaria? Ou será que sou covarde demais para recomeçar? Hoje, estou sentado no carro. As luzes da casa estão acesas. Ela deve estar colocando a Bia para dormir. Talvez me espere com aquele sorriso suave. Talvez me abrace. Talvez me beije. E talvez eu deixe. Mais uma noite. Mais um capítulo dessa mentira disfarçada de vida. Entrei em casa naquela noite decidido a falar. Não dava mais. A verdade era um bicho vivo dentro de mim, se contorcendo, roendo por dentro. Eu já não conseguia mais sorrir para os meus filhos sem sentir que estava enganando alguém. Já não conseguia olhar para ela sem ouvir os áudios que descobri no celular escondido, sem lembrar da carta manchada de lágrimas que ela nunca teve coragem de enviar. Mas assim que cruzei a porta,
Tudo desmoronou de novo. Ela estava sentada no sofá com a Bia no colo. As duas cochilavam com o mesmo cansaço leve no rosto. Pedro estava deitado no tapete, com fones de ouvido e o tablet no colo. A televisão passava um desenho em looping, e a luz da sala estava amarelada, confortável. O cheiro do nosso jantar ainda pairava no ar: arroz, lentilhas, carne moída com batata. Aquela comida de casa que só ela sabia fazer. Senti um nó no peito. É isso. É esse o problema. Nossa vida ainda parece boa demais por fora. Guardei a coragem no bolso, beijei os dois na testa e fui pro quarto. Me tranquei no banheiro e chorei. Chorei como criança. Sozinho. Em silêncio. Mais uma vez, deixei passar. Mas no dia seguinte, a vida se encarregou de me obrigar a enfrentar tudo. Era sábado. Eu tinha prometido levar as crianças ao parque. Ela ia ficar em casa, descansar, fazer bolo. O dia estava bonito, céu claro, vento leve. Pedro corria com o carrinho novo, Bia brincava de empurrar pedrinhas com um graveto. Eu tentava me distrair, mas meu corpo estava em outro lugar. Minha cabeça, então, nem se fala. Quando voltamos, ela estava no telefone. Se assustou ao me ver, tentou disfarçar, desligou rápido demais. Era minha mãe, disse, tentando sorrir. Mas eu vi no visor antes que ela travasse: RM. Congelamos. Ela sabia que eu vi. E eu sabia que ela sabia. A casa inteira ficou muda. As crianças correram para o quarto, rindo, sem perceber o peso que acabou de desabar na sala. Quanto tempo isso continua? Perguntei, com a voz firme. Ela tentou dizer algo, mas não saiu nada. Apenas um tremor no queixo. Me responde, insisti. É só isso que eu quero. A verdade. Ela sentou, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Eu terminei com ele. Antes do casamento. Eu juro por tudo. Eu escolhi você. Mas, às vezes ele manda mensagem. Eu não respondo. Só olho. É errado, eu sei, mas eu nunca mais vi ele. Nunca mais toquei nele. Eu tô tentando, de verdade. Tô tentando esquecer. Mas não esqueceu, eu disse, mais pra mim do que pra ela. Ela não respondeu. Só chorou. Eu me sentei no chão da sala. Olhei pro teto. Por um instante, desejei que a casa desabasse sobre nós dois. Que tudo acabasse de uma vez. Sem dor lenta. Sem explicações. Ele era meu melhor amigo. Foi a primeira vez que eu disse aquilo em voz alta. Ela me encarou com os olhos arregalados, como se tivesse esquecido. Ou como se nunca tivesse entendido o que isso significava. Nós três íamos nos bares juntos, lembra? Ele me contou sobre todas as mulheres com quem saiu, mas nunca disse nada sobre você. E, de repente, você sumiu por umas semanas. E voltou diferente. Eu senti. Eu sabia. Mas nunca quis ver. Porque era mais fácil assim. Era mais fácil fingir que vocês dois nunca cruzaram essa linha. Ela tentou se aproximar. Toquei a mão dela e empurrei devagar. Não, por favor, pedi. Não me toca agora. Ficamos em silêncio por longos minutos. O único som era o riso das crianças brincando no quarto. Era como estar no navio afundando enquanto os passageiros do convés dançavam, sem saber que o casco estava rasgado. Eu te amo, ela sussurrou. Quis acreditar. Quis, de verdade. Mas amor, sozinho, não conserta traições silenciosas. Não apaga vozes em áudio e salvos. Não queima cartas escondidas em prateleiras. Não reconstrói uma confiança que nunca foi completa. A gente precisa decidir, eu disse. Porque eu não vou viver assim. Ela me olhou com desespero. Você quer o divórcio? Não respondi. Me levantei, fui até o quarto e fechei a porta. Precisava pensar. Respirar. Peguei a carta dela e li de novo.
Cada palavra parecia mais viva agora. Mais crua. E não dava para negar, ela amou ele com um amor que talvez nunca tenha sentido por mim. E mesmo assim, escolheu ficar. Mas o que isso diz sobre mim? Que sou a escolha segura. O plano B? A estabilidade? Ou será que ela realmente me ama, só que de um jeito diferente, mais calmo, mais adulto, mais previsível? E eu? Amo ela? Ou amo o que a gente construiu juntos? Na manhã seguinte, preparei o café das crianças e levei até eles. Ela ficou no quarto, em silêncio. Depois me chamou para conversar. Olhava pro chão o tempo todo. Me desculpa. Por tudo. Eu devia ter sido honesta. Eu devia ter contado antes de te prometer qualquer coisa no altar. Mas eu achei que ia passar. Achei que o amor ia mudar. E mudou. Só que agora, com tudo isso exposto, eu não sei se tem como continuar. Eu também não, respondi. Então, o que a gente faz? E aí veio o pior momento da minha vida. A gente conta pras crianças? Ela empalideceu. Não agora. Não assim. Por favor. Então quando? Quando tiverem idade para entender que a mãe traiu o pai com o melhor amigo dele. Eu nunca fiz isso depois de casados. Eu juro. Mas você ainda pensa nele. Isso já é uma traição. Ela chorou. E eu não senti mais raiva. Só pena. Dela. De mim. De tudo. Nos próximos dias, começamos a dormir em quartos separados. As crianças perceberam, claro. Pedro perguntou. Inventei que eu estava roncando demais. Ele riu. Acreditou. Por enquanto. Mas a pergunta que me martela é: até quando vamos fingir? Tenho pensado em ir embora. Pegar só minhas roupas, deixar tudo. Começar de novo. Talvez numa cidade menor, com um emprego novo, uma vida vazia mais honesta. Mas então lembro dos olhos do Pedro. Do jeito que Bia me abraça quando chega da escola. E me sinto um covarde por até considerar deixá-los. Hoje à noite, ela veio até meu quarto. Sentou na beirada da cama. Disse que tem pensado em procurar terapia. Que quer entender por que fez o que fez. Que não quer me perder, mas aceita se eu quiser ir. Eu te deixo livre, ela disse, com voz firme. Eu mereço ficar sozinha por um tempo. Para entender quem sou de verdade. E essa foi a coisa mais honesta que ela me disse em meses. Agora sou eu quem precisa decidir. Ficar e reconstruir algo que nunca foi totalmente inteiro? Ou ir embora e tentar viver com a dor de perder minha família, mesmo sabendo que parte dela já estava quebrada antes de tudo? Essa é a parte que ninguém conta sobre traição. Não é só sobre perdão. É sobre identidade. Memória. Cicatrizes. E sobre o que a gente aceita carregar pro resto da vida. Ficar ou partir? Essa pergunta ecoa no silêncio do quarto vazio entre nós. Amo meus filhos, mas a confiança quebrou-se em pedaços impossíveis de colar. Será que é possível reconstruir um amor marcado pela mentira? Ou é hora de abrir mão do que foi para que todos possamos, um dia, ser inteiros novamente? Ainda não sei. Só sei que, agora, o futuro é um território desconhecido, e só o tempo dirá qual caminho escolherei.